Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, companheiros que nos acompanham, o programa Espírita Amor e Caridade. E mais uma vez aqui estamos nessa terceira temporada do programa, estudando as parábolas de Jesus. E hoje estaremos aqui conversando sobre a terceira parábola, nessa sequência de 35 parábolas que Jesus contou para nós, para a humanidade, porque ela não foi somente direcionada aos seus apóstolos, aos seus discípulos à época, mas sim para todos nós. E aí procuramos extrair aquele ensinamento na sua essência, tirando o véu do simbolismo, das alegorias, que realmente envolve toda essa mensagem profunda para o espírito imortal. E para nos ajudar nesse entendimento, aqui nós temos a nossa querida Marilza, estudiosa do Evangelho de Jesus, professora, como a nossa companheira de sempre também, Maria Antônia, estudiosa do Evangelho, porque nós não somos mestres de nada, né? Todos nós somos aprendizes. Temos muito que aprender. É isso mesmo. Mas uma coisa nós temos, né? Não sabemos tudo sobre Jesus, mas temos um imenso amor por ele. Isso é que é importante. E aqui, então, no diálogo, na conversa, na troca dos nossos conhecimentos, nós vamos aprendendo juntos. E convidando a todos vocês também para aprender conosco, juntos, né? Então, é mais um programa em que temos já, como de hábito, de costume, como prática nossa, para a abertura do nosso programa, lemos sempre uma mensagem desta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, que é uma mensagem também de profundidade para a nossa reflexão. Então, hoje a mensagem é a de número 131. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com o seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. Nossa, que lindo. Tudo a ver com o estudo de hoje. Não é verdade? Então, Interessante essas páginas do professor Pastorino, que elas são tão pequeninas, o nome do livro é Minutos de Sabedoria. É 1 minuto, cada página gasta 1 minuto para se ler. Mas dentro desse 1 minuto tem uma grandeza tão grande de ensinamentos, né, que nos chamam a atenção para a nossa responsabilidade. E assim, para a abertura do nosso estudo de hoje, sempre direcionamos uma prece, uma oração a Jesus, que é o meigo Rabi, mestre de nossos corações, de nossas almas. Jesus, nós o temos como o maior representante na terra deste amor divino e que veio exemplificar a essência do amor, daquele amor incondicional. Nos legou
o seu Evangelho. O alimento imperecível para o ser imortal que somos todos nós. E assim, nós nesse momento, reunidos aqui para o estudo de sua mensagem, de suas parábolas libertadoras, uma vez entendida, compreendida e praticada. Assim que mais uma vez possa Ele nos inspirar, nos intuir no entendimento, através do estudo que realizaremos hoje. Assim, com as bênçãos dele, dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos iniciar o estudo do Evangelho de Jesus nessa terceira temporada, em que o objetivo é trazer à luz, através da aplicação das leis eternas de Deus, que nada mais são do que a reencarnação, a imortalidade da alma, para entendermos em profundidade essas parábolas. E assim, com as bênçãos dele, vamos dar iniciado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, então vamos. Aliás, a parábola de hoje, ela é pequena, mas profunda também, não é? Para o nosso entendimento. Então, nós vamos hoje, que é a parábola do grão de mostarda. Aliás, às vezes a gente encontra muitas pessoas, né, que estão elogiando a nossa escolha de estudar as parábolas de Jesus. Porque muitas dessas parábolas, como nós já comentamos, né, Marilza? Vamos falar um pouquinho. Elas escondem lá em profundidade o significado ou o ensinamento moral que o Cristo quer nos passar. As pessoas às vezes se apegam à letra. Não é isso? Vamos comentar um pouquinho. Você vê uma parábola pequena que nós vamos ler hoje, mas ela é de profundidade. É grande. E nós vamos observar a grandeza de Jesus diante da pequenez do povo. Jesus, o mestre, e ele, né, conseguia extrair da simplicidade do povo ensinamentos. Ora, ele pegava aqueles que eram plantadores, agricultores, outros que eram pastores. Então, ele pegava o dia a dia das pessoas, porque ele sabia que muitos, mesmo tendo olhos de ver, não conseguiriam adentrar na essência dos ensinamentos. Muitos que tinham que ouvir não conseguiriam ouvir. Então, o que fazia ele? Como todo bom professor, ele mergulha na falta de conhecimento do seu aluno para extrair de lá todas as potencialidades, né? Então, Jesus vai tratar em cima de histórias, porque como na época não tinha lápis, caneta, computador, não tinha internet, WhatsApp, a grande totalidade não sabia ler e escrever. Então, ele tinha que lançar mão de alguma coisa que fixasse na mente e no coração das pessoas. Então, ele conta histórias, que parábolas são histórias cotidianas. Então, ele pega aqui ensinamento, e pega outra aqui e dá o recado dele, porque mais importante para Jesus era trazer os ensinamentos que o Pai Criador autorizou para nos deixar como legado. É muito bom, muito bem colocado.
Porque a gente observa que poucos orientadores, líderes religiosos, mergulham, né, nesse ensinamento das parábolas. Quando a gente fala com profundidade. E apresenta, né, muito bem, E nós, mas não interpretam, não tem o hábito nós de espíritas, interpretar. nós procuramos pensar a essência moral do ensinamento. Até porque A gente não se apega à letra. não temos medo de mergulhar no conhecimento. É igual Paulo de Tarso nos recomenda, né? Para que nós tenhamos um outro olhar sobre a letra que mata e a palavra que dá vivificação, quer dizer, que transforma. Nós não temos medo da interpretação dos evangelhos. E, mais uma vez, Jesus inicia a sua pequena parábola, que é chamada Parábola do Grão de Mostarda. O reino dos céus, olha, como apresentar o reino dos céus a pessoas totalmente ainda ignorantes do entendimento, né, do mundo espiritual. Ignorantes então, quer dizer sem conhecimento. Sem conhecimento. Você sem conhecedores. Então ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha só, minha gente. Jesus está comparando, olha só, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Depois a Antônia vai nos explicar o tamanho desse grão de mostarda, o que é que ele significa. Então nós temos que pegar justamente, ó. Ele diz assim, dando continuidade, que um homem tomou, né, esse grão de mostarda, que tomou e lançou no seu campo. No seu campo. No seu campo, olha, já está dizendo. O qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Essa parábola encontra-se nos 3 evangelhos. Em Mateus, capítulo 8, versículo 31 e 32. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30 e 32. E no de Lucas, no capítulo 13, versículo 18 e 19. Então vamos começar a entender, né? Tirar aqui o simbolismo, né? Primeiro, ele compara o reino dos céus, Antônia, que é semelhante a um grão de mostarda, que é tão pequenininho. Então, como entender essa comparação de Jesus, né? Vamos começar no sentido, e olha que ela cresce, ela vai crescendo, vai ficando formosa, uma árvore, olha só, que os passarinhos, né, que ele fala aqui, vem se abrigar. Vem se abrigar. Então, que lindo isso, né, gente? Então, olha, Jesus, mais uma vez, ele vem trazer, nos apresentar a importância do reino de Deus. É muito interessante a gente ver, às vezes, inúmeras que Jesus citou o reino de Deus no Evangelho. O reino de Deus é o foco de Jesus. O reino de Deus é o objetivo, o reino de Deus nos corações é o objetivo maior dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai encontrar dentro do Evangelho do Cristo mais de 100 citações do reino de Deus. Ora ele fala o reino de Deus, ora o reino dos céus. Significa que é a mesma coisa. Mesma coisa. Naturalmente que não é. Não se trata de um lugar lá em cima, bem alto, nem um lugar determinado, configurado. O reino, ele diz, o reino de Deus não vem com aparências externas, isto é, a gente não vai dizer, cheguei ali, já cheguei aqui, aqui é o reino. Não, o reino de Deus não vem com aparências externas, ele está dentro de vós, quer dizer, o reino de Deus é para a gente encontrar
dentro de nós, mas é preciso que a gente construa esse reino com as boas obras, com o amor, com os ensinamentos que ele vem trazer. O objetivo do Evangelho no que Jesus veio fazer, por determinação de Deus, é nos mostrar como é que faz para conquistar esse reino de Deus em nós, que é a nossa transformação, a transformação interior. Essa é a proposta maior da vinda de Jesus, é modificar a gente. Quando a gente se modificar, o mundo vai se modificar. Então, ele vem comparando cada vez, esse reino dos céus, para a gente entender direitinho. Então, 2 vezes ele fala dentro do Evangelho, no grão de mostarda. Uma vez foi quando ele falou da fé. Também que ele faz essa podia ser comparação. comparada a um grão de mostarda, porque tão pequenina, no entanto, por menor que seja a nossa fé, ela seria capaz, se a gente tiver esta fé do tamanho desse grão de mostarda, a gente iria conseguir ultrapassar os obstáculos, maiores que fossem. Não é que a gente ia mandar tirar a pedra e tão levinha, botar para lá uma pedra, não era isso que Jesus queria dizer. Ele usava as coisas, como vocês falaram, que conhecidas do povo, da rotina, do dia a dia. Então, ele comparou a montanha. Então, ele diz, você consegue tirar uma montanha daqui e botar para lá, se você tivesse a fé desse tamanho, do grão de mostarda. Olha a importância do grão de mostarda. Dando os exemplos, porque o pessoal lidava com a agricultura. Ele não estava ensinando a ninguém o que era um grão de mostarda, nem como plantar mostarda. Ele estava usando a mostarda, o grão, para nos ensinar. Então, ele usou, neste capítulo, nesta parábola, o grão de mostarda, para dizer que o reino de Deus em nós, implantaremos em nós, é comparável ao grão de mostarda, tão pequenino. 2 milímetros é o tamanho do grão de mostarda, minúsculo, é a menor semente. No entanto, quando ela é plantada no solo bem preparado, bem cuidado, né, propício já ao seu plantio, e precisamos, sendo assim, preparar o solo. Jesus estava falando do chão, estava falando da terra bem adubadinha, estava falando dos nossos corações. Que é necessário que tenhamos... Poderemos dizer, Antônia, só para te ajudar, quando ele fala o plantio da semente no seu campo. Isso, no seu campo. Não é o nosso campo interior. interior. Não é o campo, nosso campo dos sentimentos. Campo interior, então. Mas esse campo tem que estar preparado, tem que querer receber aquela semente, né? E como nós nos preparamos para receber essa semente? Pois é. Em nosso campo mental, em nosso campo dos sentimentos. E haja visto, né, Antônia, complementando, que esse reino dos céus era esperado desde o profeta Isaías. Então, todas as pessoas esperavam fortemente, convictamente, sobre a chegada de um grande líder, alguém que iria libertar o povo de todas as mazelas, né? E Jesus chega na sua mansuetude, com o seu critério pedagógico, aí ele lança a mão da semente de mostarda, que, conforme a Antônia falou, ela tem 7 milímetros de diâmetro. Então, é do tamanho quase de microscópica. Né, assim, daquele alfinete, né, de pôr em roupa. Muito pequenino. E ali, naquela minúscula semente, ela guarda o segredo. Ela guarda o segredo, que aí a gente vai falar de uma grande árvore. no próximo bloco, né? Mas já
Mas é muito É bom, mesmo? né? Já passou esse tempo todo? Então, gente, como a Marisa falou, nós já estamos aí encerrando o nosso primeiro bloco de hoje do Muito programa. depressa. E após o intervalo, retornaremos com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias, de domingo a domingo. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, companheiros, retornando no segundo bloco com o nosso programa, hoje estudando a parábola do grão de mostarda. Então já podemos extrair dos comentários do primeiro bloco que é uma necessidade de fazermos o nosso crescimento espiritual, começando, conforme Jesus, fez a comparação da sementezinha pequena. Então, nós vamos adquirindo os conhecimentos, fazendo o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução, para podermos ter condições de habitar esse reino de Deus, esse reino divino. Então, é essa a interpretação que ele faz com que a semente cresça, e você vai explicar agora para a gente que ela se transforma em hortaliça, enfim, e vai servir de abrigo para os pássaros. Chegou a chamar de árvore em certo momento. De árvore, chega a de chegar. tamanho, Não é a como grandeza. fica tão grande, tão importante. Maiores árvores. Mostra o quê? Que todos nós temos esse potencial dentro de nós, não é isso, Maria? Nós vamos observar na parábola que Jesus fala assim, o semeador, né? Primeiro tem aquele que detém as condições de semear, de ser o semeador. Não é qualquer um de nós que detemos esse poder. Aqui, a representação desse poder está na figura ímpar de Jesus. Ele é o nosso guia, não tem outro. Ele é o nosso modelo, não tem mais ninguém. Então, ele detém esse potencial. E aí, o dono, da terra, ele tem o grão de mostarda. E vamos transferir que ele solta esse grão para rolar e cair na terra. Então, somos nós, espíritos simples e ignorantes, que saímos do colo do Criador, do Pai Eterno, e viemos habitar esse planeta, sem nenhuma condição, sem nenhum conhecimento. Mas caímos aqui.
e sob a supervisão dos espíritos orientadores da humanidade, a serviço de Jesus, eles estão nos conduzindo. E aí essa semente vai ganhando força, vai ganhando conhecimento e se transforma numa hortaliça. O que é a hortaliça? Um alimento. A hortaliça é um alimento. Nós não vamos comer árvore. É isso aí. Árvore não dá para comer, mas a hortaliça dá. Faz aquela omelete da mostarda, né? E nos alimentamos. Então, nós temos que nos alimentar. Beber da fonte da água pura que Jesus ofereceu à samaritana, né? Então, esse alimento vai nos dar força a continuar o nosso projeto de seres imortais que somos. E sabendo que só podemos nos transformar na maior árvore que vai dar sombra e onde os pássaros vão se abrigar. Imagina, né, aquela árvore frondosa e toda a criação se abrigando às suas sombras. Foi o que aconteceu com Jesus, foi o que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, com Chico Xavier, né, com São Francisco de Assis, o Padre Manuel da Nóbrega, que nós fomos visitar. Ele tinha, né? Ele ia para a floresta juntamente com os indígenas e aí ele se desintegrava aos olhos dos indígenas e aparecia na outra extremidade do bosque, da floresta. Então, da onde vem esse poder, se não do amor? E assim também somos nós. Todos nós armazenamos nessa sementinha o nosso potencial de amor. E aí vamos chamar a atenção que precisamos ver nos nossos familiares, nos nossos parentes, nas pessoas que convivem conosco, que eles também são esse grão de mostarda, que nós não podemos fazer corrente às mentes ainda equivocadas, que não tem mais jeito, tem jeito. Jesus está no controle, Jesus está no leme. Se nós temos a fé nesse ser que nos conduz, que nos ama, não podemos duvidar. Esses grãos de mostarda que Jesus, a que Jesus se refere, ele foi lançado no solo, mas não é de um ou de outro, no solo dos corações de todas as criaturas da terra. Para que são os seus ensinamentos, para que eles, como o grão de mostarda, possam crescer, se transformar em árvore e dar novas sementes, que darão novas árvores, novas sementes. Mas é necessário que o solo e conosco, os nossos corações, esteja muito bem cuidado, muito bem preparado, e que esta semente precisa ser tratada com muito cuidado, com muita vigilância, para que ela possa receber o alimento necessário, para que não seja invadida pelas ervas daninhas, pelas ervas que vêm abafar a semente e não deixe a semente do Evangelho crescer, fique abafada, equivocada. Então é necessário muito cuidado com esta semente em nós, para que ela possa crescer e se transformar na grande hortaliça ou na grande árvore, onde aqueles mais necessitados, que Jesus usou a figura dos pássaros, mas serão aqueles nossos irmãos que precisam de abrigo e poderão se abrigar nesses galhos da nossa árvore de amor. E é necessário esse cuidado para que a semente se torne árvore.
ela não pode ficar apenas sendo semente. Jesus semeou, mas o papel de fazê-la transformar-se em árvore é nosso. E a gente tem que observar bastante, ampliar a nossa visão, para a gente lembrar que qual é o motivo de Jesus dizer que que a semente se transformou em forte arvoredo, né? E alimentou as pessoas, porque a hortaliça, suas folhas alimentam, e gerou novas sementes. O que é isso? Se nós recebemos a semente do Evangelho, não é para ficar só para nós, é para que a gente cuide dela muito bem, para que ela cresça, floresça, dê novas sementes. E essas sementes, nós também seremos responsáveis por plantá-las em novos solos, em novos corações. Se cada um da sua semente de mostarda transformada já em árvore, distribuir as sementes para outros corações, nós vamos fazer o amor de Jesus germinar ao nosso redor, em todas as pessoas. Nós estaremos ajudando a ampliar os ensinamentos do Evangelho, e hoje, divulgando o amor. E hoje, né, Antônia, mais do que em qualquer, assim, dos últimos tempos, nós somos chamados a distribuir o alimento. Nós já nos alimentamos do Evangelho de Jesus. E agora é hora de distribuir Alimentar o os alimento outros também. para que a nossa árvore se torne frondosa. Aquele que já se alimentou do Evangelho de Jesus jamais declarará a ira contra o seu irmão. Isso. Jamais vai fazer apologia da briga, do incentivar o revide. O seguidor de Jesus, ele já sabe que o seu evangelho é de amor. Tanto que ele falou, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então o momento é esse. É o momento de transição planetária, onde está sendo separado o joio e o trigo. E aquele que persistir no bem se tornará essa árvore onde todos irão se abrigar e darão mais semente. Nós vamos trazer para nós, né? Há uma frase no livro A Gênese, de Allan Kardec, que diz assim, o espírita, mais do que o cristão, ele semeará o bem, lenir corações aflitos, acalmar, conscientizar as pessoas do seu papel de amor aqui na Terra, fazer o bem mais do que o que pode, né? E essa é a sua missão. Então, a missão do cristão é fazer o bem, é lenir corações aflitos, não é incentivar a guerra, a discórdia. E aí nós vamos perceber que o que estamos fazendo das pessoas nas nossas casas, nos nossos círculos de amizade, né? A nossa responsabilidade foi aquela vez em que Lucas saiu atrás de Maria, mãe de Jesus, para colher as informações do mestre. E aí ele chega na casa do caminho. Mas o que é a casa do caminho, senão uma casa de abrigo e de amor? Aí ele vai para lá e encontra Paulo de Tarso. Explica a casa do caminho, porque muitos não sabem. É o primeiro local de acolhimento às pessoas necessitadas. Vamos dizer, o primeiro templo cristão. Isso. Fundado por Pedro, por João, Pedro, João, Mateus. Então, a Casa do Caminho acolhia todos os desvalidos. Era como
que um atendimento fraterno. Isso. E aí, Chegava aí. Paulo, Primeira né? igreja. Aí Paulo, um doutor da lei, um sábio, estava lá arrumando as cadeiras no templo, que não eram cadeiras como essas novas, eram pedras, né? Limpando o salão, né? E aí Lucas entra e lança um olhar sobre aquele homem convertido ao amor de Jesus e fala que quer seguir com ele. Então, vamos trabalhar junto na seara do Cristo, que ele nos convoca. E aí, os dois vão e se tornam grandes amigos, amigos até hoje. É verdade. Porque no mundo espiritual, amigo continua amigo. Para sempre. Para sempre, né? Amigos para Lembrando a sempre. Inimigos nem tanto, né? Inimigos nem tanto. Inimigos depois se tornarão Se tornarão, mas tem que haver um tempo. trabalho, né? E aí eu fico imaginando onde estará Paulo de Tarso e Lucas, né? Olhando para nós, trabalhando para o nosso bem. Amigos, amigos para sempre, é o que eu quero ser, né? Como diz a Amigos canção. para sempre é o que nós devemos ser. Na primavera ou em qualquer outra estação, né? Gente, e com a música, vamos encerrando o nosso segundo bloco. E retornaremos daqui a pouco, após o intervalo, com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ziquini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, meus irmãos, dando continuidade ao estudo de hoje da parábola do grão de mostarda, até o momento podemos concluir que o grande semeador, Jesus, que semeia essa semente que é o simbolismo do seu evangelho. E se ele, esta semente, pequena semente, esse grão de mostarda, já penetrou o seu coração, que é através do conhecimento do Evangelho de Jesus, é necessário cuidar. Porque só vai germinar de acordo com as nossas atitudes perante a vida. A partir daí, fazemos uma comparação. Se você pega a semente, coloca na cova, conforme a gente faz, e simplesmente a deixa, sem cuidar, conforme você falou, sem não tirar as ervas daninhas, ela pode começar a querer germinar e morrer.
para que o Evangelho de Jesus e essa semente germine dentro de nós e que nós não a deixemos ela morrer, há uma necessidade de cuidar da nossa reforma íntima. Porque Jesus apresenta, olha como ele inicia essa pequena parábola, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E o homem, logo em seguida, semeou em seu campo, no seu campo espiritual. Quer dizer, aonde ele está. Aonde ele está, é que precisamos cultivar para que ela floresça dentro de cada um de nós. Porque o Evangelho é vida. Agora, há uma necessidade do nosso cuidado, de cuidar para que... O cuidar é o quê? Das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, de nos relacionarmos uns com os outros, conquistar os valores, as virtudes, para que essa semente realmente se transforme em hortaliças e vai auxiliar a tantos outros. A vigilância, para que não venham as ervas daninhas, os animais comerem. Daí Haroldo Dutra faz um estudo tão bonito também sobre essa parábola, e ele, uma partezinha, ele diz assim: nenhuma semente germina da noite para o dia. Você colocou hoje e ela já nasceu, virou árvore amanhã. Nós necessitamos do auxílio do tempo, e principalmente, né, dentro dos nossos corações, quando nós recebemos as sementes do Evangelho de Jesus, é necessário todo esse cuidado, toda essa vigilância, todo esse cuidado, para que esta semente se fortaleça, cresça sadia, saudável, para que ela possa também se transformar em árvore, e esta árvore possa fazer sombra para aqueles que vêm pela estrada necessitados da sombra, para que elas possam servir de abrigo para aqueles que necessitam de abrigo. Então, o tempo, ninguém se transforma da noite para o dia, ninguém instala o reino de Deus dentro de si de um instante para o outro. É preciso amadurecer as ideias, os sentimentos, prestar atenção, né, nas necessidades da nossa mudança, da mudança do nosso solo, para que ele esteja sempre propício a que essa semente cresça, se transforme naquela árvore. É a proposta do Evangelho de Jesus. É o cuidado de Jesus para que a gente não se perca pelo meio do crescimento da semente e deixe de cuidá-la, e aí o tempo passe e ela fique ali sem se desenvolver mais por falta de nossos cuidados. A gente precisa atinar para a importância do que fazer, né? O que vamos fazer diante desse florescimento todo da nossa árvore. Os Espíritos dizem, nos ensinam que nós não podemos nos dizer civilizados se nós ainda permanecermos na vida com aqueles vícios de costume, costumeiros, bárbaros. Não se pode dizer civilizado se você faz vista grossa para isso. Nada faz para se livrar ao seu irmão desses caminhos tortuosos. Se você não ama o seu próximo, se você não estende a mão ao seu próximo, você ainda não pode se dizer civilizado. É a importância do amor e da caridade. E Paulo, aos Coríntios, diz: ainda que eu tenha todo o conhecimento, e fale todas as línguas, e tenha conhecimento da ciência de todas as coisas, mas se eu não tiver caridade, eu nada sou.
Quer dizer, a gente não é nada se a gente não tem a caridade do amor. Mas o outro também pode Um outro receber. também aspecto que a gente precisa observar, a semente também pode simbolizar as nossas crianças. Porque elas precisam ser conduzidas Isto. dentro do evangelho, da ética, da moral, Dos da bons estrutura, costumes. né? Da estrutura, porque para quando eles se tornarem hortaliças, eles possam se alimentar do evangelho de Jesus e seguir a sua caminhada rumo afora. É o que nós não vemos hoje. Quantos jovens se perdem por negligência dos pais, por negligência da sociedade, que olha, observa e não faz sem nada. Nada faz. Né? É preciso olhar para o jovem, olhar para essa semente, que um dia vai se transformar, ou não, nessa árvore frondosa. É interessante que Jesus, ele usa muito o simbolismo. Esse reino dos céus, para muitos, acha que está lá em cima, Exato. que não está aqui no mundo e não está em nós. Então é bom lembrarmos ou relembrarmos que em várias passagens Jesus citou que o reino de Deus e o reino dos céus, nós já falamos aqui, que é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, está em vós. Por isso, o semeador, o homem semeou em seu campo. É necessário saber se nós estamos aplicando realmente o evangelho em nossas atitudes. Verdade. Essa é a questão, em primeiro lugar, porque tem muitos que pregam para os outros, sem aplicar e Para semear e fazer com que esse evangelho floresça primeiro nele. É importante ressaltar isso. É a hortaliça, É a né? hortaliça, não é? Que nós só podemos distribuir ou dar aquilo que temos, que possuímos. Então, o campo, o homem semeou no seu campo. Porque o evangelho, minha gente, nunca, olha, eu acho que em momento nenhum da antiguidade, não é, foi tão pregado. Hoje, então, com a internet, com a mídia, com os meios de comunicações, você liga a televisão, você vê as revistas, enfim, nunca se pregou tanto o evangelho. Pelo menos a pregação exterior, né? Dizendo e orientando para que os outros sigam. Mas tem que saber... Que o primeiro somos nós. Essa é que é a situação. Porque não basta dizer, eu sou espírita. O outro não basta dizer, eu sou católico. O outro Eu não sou basta cristão. dizer, eu sou evangélico, eu sou cristão. Na essência, será que estamos realmente cultivando esta semente do evangelho em nós? Essa é a parábola do crescimento espiritual de cada um, que devemos realizar com o nosso esforço diário. Porque não basta saber o evangelho, ouvir a palavra, ouvir a palavra, aceitar a palavra. Mas pratica a palavra. Transformar essas palavras. Na semente, atos. olha aí. Eu tenho visto, e você também recentemente viu, aquele médico no Congresso, falando a respeito da pregação do Evangelho através do voluntariado na África. É verdade. Que coisa linda! Um médico aprendeu o Evangelho, se preencheu dos ensinamentos de Jesus e aí foi em busca das crianças da África, levar o amor, levar o auxílio, levar tudo que pôde de bom. Assim, é um exemplo tão bonito, é o Evangelho em prática. E a gente tem visto muito isso. Por quê? As pessoas dizem, o mundo está perdido, só se vê notícias ruins. É porque as notícias boas não são divulgadas.
elas são maiores do que as ruins. As coisas boas são maiores do que as ruins. Entretanto, o bem em movimento não faz barulho. As pessoas estão trabalhando no amor ao próximo, no auxílio ao outro, ao necessitado, mas isso não aparece na mídia, mas aparece as coisas negativas e também, que né, acontecem. Antônia, do que as pessoas estão se alimentando? De notícias ruins. As pessoas se alimentam do que gostam. Então ficam sentados no sofá, de frente para a TV, e se alimentando de só coisas ruins. E depois da maledicência. transmitindo através da mídia, através do WhatsApp, através do Facebook. Olha, você viu, aconteceu, quer dizer, divulgando o mal. É porque, minha gente, Jesus deixou claro, muito claro, que esse reino encontra-se em nós. Então, acho que a maioria de nós, né, que estudamos Jesus, o seu Evangelho, e que procuramos, pelo menos, segui-lo em espírito e verdade, em praticar, porque a essência do ensinamento de Jesus é a prática do bem, do amor, do perdão. Se nós não estivermos nos esforçando em praticar esses ensinamentos, quando nós dizemos em espírito e verdade, é em verdade, se estamos realmente procurando praticá-los. Senão, nós não estaremos construindo esse reino dos céus em nós. Porque a maioria de nós cristãos pensamos que depois que morrermos, no sentido deixar o nosso corpo físico, todo mundo espera um lugar, não é? Habitar um lugar de paz. De paraíso. De paraíso, de serenidade. Nós não vamos entrar aqui nas questões que uns esperam um juízo. Não importa. No momento seremos julgados, perfeito? Não importa. Para nós sabemos que a cada reencarnação há um julgamento que é feito pela nossa própria consciência. Enquanto não julgados, vamos jogar o controle da TV na cesta do lixo e vamos ao trabalho. Vamos ser útil. Na verdade, vamos somos todos convocados ao trabalho. Aí o outro que está, o nosso irmão lá, o nosso irmão que está nos assistindo, aí diz, ainda bem que eu não fui convidado. Foi sim, meu irmão, foi sim, minha irmã. Estamos todos convidados a trabalharmos na seara do bem. Jesus espera por ele nós. Falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E sobrecarregados. E oprimidos, e chorosos, e tudo mais, né? Bom, que eu aliviarei. E o nosso tempo já está se esgotando. Mas que pena. Então, meus irmãos, a parábola podemos observar. Ela é pequena, mas ela é profunda. Que nos remete a uma reflexão se realmente queremos habitar com Jesus, esse reino da paz, do amor, prometido por Ele, não esperemos que vamos encontrá-lo depois da morte, não. Sem construí-lo aqui, dentro. Eu digo aqui na terra, né? Mas é aqui dentro. Dos sentimentos. Dos sentimentos. Esse é o reino que Jesus apontou. Por isso o homem semeou no seu campo, no campo dos sentimentos. Então, se realmente queremos ter esperança, o após-túmulo, de vivermos a paz da consciência, né, de vivermos nesse reino prometido por Ele, temos que construí-lo aqui e agora. Não vamos esperar nada diferente, porque não vamos encontrar. Nós vamos encontrar o quê? O que nós vamos levar. Nada mais, nada além. E agora, né? Então, mais uma parábola que nós estudamos. Na próxima semana, teremos uma parábola que é semelhante a essa também, que é a do fermento. A do fermento, olha aí. Eu, como no ramo de padaria, nós vamos trazer aqui. Mas eu gosto a massa ela só cresce com fermento. Olha, quando a gente põe o fermento na massa,
Uma massa que era sólida, que era endurecida, ela vai amaciando, ela vai se transformando e ela não volta mais, hein? Então vamos deixar os nossos comentários para a próxima semana, para vermos como Jesus, né? Ele pegava o que as pessoas entendiam, compreendiam. Já na época existia o fermento, diferente do fermento de hoje. Mas nós vamos aqui trazer. Você vê o simbolismo, né? As comparações, né? Que Jesus tomava para poder passar o seu ensino moral. Então, mais uma vez, agradecemos aí as pessoas que nos acompanham, pelos telespectadores. E agora, para darmos por encerrado o nosso estudo de hoje, do nosso programa, vamos pedir a Marilza para fazer a nossa prece de agradecimento. Amigo Jesus, incomparável no seu amor por todos nós. O maior exemplo que Deus legou aqui na Terra. O exemplo de superioridade moral, de superioridade em amor. Um representante do Pai, que não temos ainda como avalizar o seu grau de superioridade. Mas sabemos que o seu amor brota dentro do nosso coração a cada dia. Sê conosco, Senhor, por toda essa nossa caminhada. A tua paz eu bebo todos os dias, juntamente com todos aqueles que querem de alguma forma te seguir. Que possamos ter o coração calmo, a mente serena, para separar, né, o joio e o trigo e seguir adiante. Tu, Senhor, não precisa de nós, mas nós precisamos imensamente de Ti. E que possamos levar para cada lar a gotinha do nosso amor e dizer: vem conosco ser feliz, debaixo dessa árvore frondosa de mostarda. Muita paz e muita fraternidade. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.